Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou mostrar uma forma de você fazer um ranking do teu jogo. Então nós vamos guardar a pontuação do jogador e vamos exibir na tela. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma tela e vou fazer apenas a parte visual desse ranking, mostrando como que nós podemos fazer para exibir essa pontuação na tela. Eu já criei uma estrutura de diretórios aqui padrão, já coloquei um arquivo de fonte aqui para mim, para deixar mais bonita a exibição dos textos. E uma imagem que também vai servir da imagem da minha linha. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma cena. Como sempre, vou chamar ela de ranking para ficar um nome bem fácil. Dou 2 cliques aqui, abro a minha cena. Vou começar já a estilizar ela colocando uma cor de fundo aqui. Vou colocar um azul. Agora eu vou criar o componente visual que vai ser a linha do ranking. Primeiro eu vou criar um novo componente, um empty node, que é um nó vazio, e vou chamar esse cara de pontuação. E esse cara vai servir para ser o agrupador dos meus outros componentes, que vão ser o background da minha linha e os 2 textos, que é o texto do nome do jogador e o texto da pontuação. Então, agora que eu criei a pontuação, eu vou vir aqui em Assets e arrastar a imagem de background da minha linha, que se chama linha aqui, essa imagem. Arrasto ela até dentro do meu componente pontuação, fazendo com que ele se torne um componente hierarquizado. Ele vai estar dentro de pontuação, ele vai estar desenhado em pontuação. Isso vai fazer com que eu possa arrastar a pontuação e colocar onde eu quiser, e ele vai levar os outros componentes internos junto com ele, que é no caso agora só temos a linha e depois mais os 2 labels. Então agora o próximo passo é criar um label, colocar dentro de pontuação também. Vou arrastar aqui para a esquerda. Vou trocar o texto dele só para ficar mais bonito. Vou chamar de jogador. Vou trocar a cor da fonte dele para preto. Colocar ele mais no meio aqui. E vou trocar a fonte dele. Vou colocar uma fonte bitmap que está aqui em Resource Fonts, que é uma fonte que eu criei em bitmap para ser utilizada dentro desse jogo, na parte visual. Ela é mais bonita, então mais estilizada. Então vou clicar aqui no arquivo, vou arrastar e soltar aqui na propriedade fonte do meu label. Tá aí. O que eu vou fazer agora? Agora o próximo passo é copiar esse label. Aliás, vou renomear esse label para jogador. Vou copiar esse label e colar dentro de pontuação. E vou renomear para pontos. Ele já traz toda a formatação, porque eu copiei e colei. E troquei o nome para pontos. Aqui vou trocar para 1000 pontos, só para ver como fica. Tá ótimo isso aqui. Esse é isso não. Esse é meu componente da linha do meu ranking. Ótimo. Agora eu preciso criar um script para esse cara aqui. Então eu vou criar um script chamado pontuação, para que eu possa trabalhar dentro dele alguns métodos. Como eu vou usar ele como um pré-fabricado, então eu vou criar ele com um script. Eu vou criar novas instâncias através de um script de JavaScript. E nessa instância eu vou ter que passar alguns dados para esse componente aqui, que é no caso o nome do jogador e a pontuação, para que eu possa redesenhar ele dentro do script. Então esse script de pontuação vai servir para que eu atualize esses dados aqui quando forem passados por parâmetro. Então vou editar esse script aqui. Ele vai trazer um script padrão do Cocoa Creator. Eu vou vir aqui, vou remover os comentários, isso aqui de novo, que eu sempre faço. Removo esse comentário do onload, que eu vou utilizar o onload, apago aqui. Venho aqui em Properties e vou criar 2 propriedades para ele. Uma chamada jogador, que é o nome do jogador, do tipo cc.label. E outra propriedade chamada pontos, que também é do tipo cc.label. As 2 propriedades. Aí eu vou criar um método aqui embaixo chamado atualiza dados. Nesse método atualiza dados eu vou passar um objeto qualquer que eu não sei agora qual é. E aqui eu vou pegar o meu objeto de jogador, a minha propriedade de jogador, aliás, que é um label.string. String é o método label para receber o texto, que vai receber a minha propriedade data.nome. Eu não sei se essa propriedade existe, mas depois quando eu passar os dados para ele, eu vou trabalhar para que exista, que seja o nome do jogador. E vou fazer o mesmo com os pontos aqui. Pontos, e vai receber pontos.
onload, acho que eu não preciso, posso excluir. Então aqui eu vou ter pronto o meu script, no qual eu vou passar duas propriedades que são labels, e vou ter um método pronto para chamar, para atualizar os dados desse meu script, a hora que eu quiser. Com o script editado, eu volto aqui para o Cocos Creator, eu seleciono o meu componente pontuação e arrasto esse script pontuação para as propriedades do meu componente, para que ele entenda que eu vou usar esse componente como um componente interno aqui. Então ele criou duas propriedades, jogador e pontos. Eu vou vir aqui e vou arrastar os meus labels para seus respectivos nomes, jogador e pontos. Salvo isso aqui e eu tenho um componente pronto, que já é funcional. Eu preciso criar um prefab a partir desse componente aqui. Como que eu faço? Eu venho aqui em Node Tree, clico em pontuação e arrasto ele para um diretório, para o meu diretório chamado prefabs. Solto aqui, ele vai criar um prefab de pontuação para nós podermos usar no que nós quisermos. Então eu posso excluir esse cara da tela aqui, excluir ele, não preciso mais aqui. E agora eu vou criar o próximo passo, que é fazer escrever na minha tela dinamicamente essa linha de rankings, a partir de um data source que eu tiver. Posso pegar do banco, posso pegar de um web service REST, de onde for o caso. Então eu vou vir aqui, vou criar um script, outro JavaScript que eu vou chamar de ranking, que é o da minha tela atual. E eu vou editar esse cara aqui. Mesmo esquema, removo todas as propriedades, os comentários aqui, que ele vai trazer a estrutura básica da classe. Onload. Então aqui eu vou criar uma propriedade na qual eu vou dizer para ele. Eu vou criar uma propriedade chamada pontuação prefab, do tipo cc.prefab, que é o meu pré-fabricado lá, minha pontuação. Eu criei isso aqui para depois saber qual que é o tipo de componente que eu tenho que criar. Venho aqui no onload, eu vou criar um objeto data para simular um ranking. Esse objeto data depois tu pode pegar de um web service ou pode pegar do banco de dados do lugar que você tiver. Esse aqui é só um exemplo para mostrar na tela, para nós fazer a exibição da tela, a exibição na tela. Então eu vou vir aqui, vou chamar nome, vai ser o will pontos 1000. Ok, esse é o nosso primeiro colocado. Nosso segundo colocado, que vai ter 900 pontos, e o terceiro, que vai ter 700. Vai ser outro, que é o outro will, 900, e vai ser o Rony aqui. Então eu criei meu componente data, que vai simular um data source. Aqui embaixo eu vou criar um método no qual eu vou chamar de carrega ranking. Esse carrega ranking vai receber o objeto data, que é um vetor. Esse carrega ranking vai pegar a lista de dados que eu tenho do meu data source e vai desenhar na tela. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar essa lista e para cada item da lista ele vai desenhar um objeto pontuação que nós criamos e temos um prefab dele. Então eu vou vir aqui, vou fazer um for para passar todas as posições do meu vetor. Vou criar aqui dentro um item que vai ser um cc.instantiate, que esse cc.instantiate é um método do Cocos Creator para instanciar prefabs, e o meu prefab, que é o ranking.prefab. Então eu vou criar um objeto do aquele tipo do prefab que eu defini. Com o objeto criado, eu vou setar uma posição para ele, set position, cc.v2, que é um objeto, é um vetor de duas posições, que é o do Cocos Creator, no qual eu vou passar 0. Essas posições vão ser alteradas depois. Aí eu vou pegar this.node.add shield, eu vou adicionar um componente dentro do meu node principal, que é o do canvas, e aqui embaixo eu vou chamar o meu item.getComponent, que é o item do prefab, getComponent para pegar um componente interno dele, chamado pontuação, que vai pegar aquele script de pontuação que eu tenho. Aí eu vou fazer atualiza dados, passando como parâmetro o meu data na posição i. Isso vai fazer a atualização dos dados, chamando aquele outro método atualiza dados, que vai escrever na tela o nome e a pontuação. Bom, isso já deve funcionar.
Claro, se a gente chamar esse método aqui, né? Vou chamar o deus.carrega, que vou carregar. Voltando para o Cox Creator, meu próximo passo é vir aqui no meu componente Canvas, que é o componente principal da minha cena, e arrastar esse componente Ranking para cá. Arrastei. Ele precisa que eu coloque um atributo prefab aqui, aliás, uma propriedade prefab aqui. Eu vou vir aqui no meu diretório prefab, vou pegar meu componente de pontuação que eu criei antes e vou arrastar para esse cara aqui. Pronto, salvei. Agora eu vou testar. Não funcionou. Qual é o problema? Vamos vir aqui no console do browser para verificar os erros. Can't read properties. Olha, ele não conseguiu instanciar o meu prefab. Vamos ver qual é o problema disso aí. Vamos voltar lá no nosso código JavaScript. Tá aqui o problema. O nome desse cara aqui tá diferente desse aqui. Então eu vou trocar aqui e vou testar de novo. Então nossa exibição deu certo, a listagem está aqui, só que está um em cima do outro, então eu preciso mudar a posição de Y desses caras aqui. Então eu vou voltar lá para o meu script e vou adicionar uma validação para a posição de Y daqui. Então eu vou criar uma variável Y, vou colocar 0 como valor inicial e vou alterar aqui, Y vai ser o valor de Y. E toda vez eu vou ter que incrementar, ou melhor, decrementar uma altura, sei lá, 90. Vamos colocar aqui, menos 90. E vou testar de novo. Testando de novo, apareceu aqui o Will com 1000, Otto com 900 e o Rony com 800. Já tem uma cara de ranking, então a nossa tela de ranking básica está feita. A parte visual dela, só que nós estamos pegando os dados de uma variável que nós criamos. Esses dados nós temos que parar de pegar da variável e agora pegar de algum outro lugar. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como pegar esses dados de um web service, um servidor REST com um método GET. Nós vamos pegar esses dados e vamos exibir na tela dessa forma. Falou, valeu, até a próxima, abraço.